Uma mulher viúva quer algo diferente e contrata um jovem que trabalha com bumbum para satisfazer seus desejos ocultos. E esse é o filme Boa Sorte, Léo Grande. Eita porra! E eu sou F, o elefante fanho. Então vem comigo e vamos recapitular. O filme começa mostrando uma senhora chegando em um quarto de hotel, se preparando para descabelar o palhaço. E ao mesmo tempo vemos o moreno Jambo misterioso andando pela cidade. E sabemos que todo dia um tripé e uma viúva saem de casa. E quando eles se encontram, fecham negócios, pois ele bate em sua porta e ele se apresenta e se chamava Léo Grande. E a senhora se chamava Nancy e vemos que ele é muito educado, mas até agora não sabemos o que ele está fazendo ali. E ele diz que eles se divertiriam bastante, mas ela está muito nervosa e ele pede um pouco de bebida para começar. Nancy pergunta se ele recebeu o dinheiro pelo serviço, e ele pergunta aonde precisava bater a laje e ela não entende, pois como era a primeira vez, era tudo novo. E ele começa a se aproximar, pois seu trabalho era fazer os sonhos se tornarem realidade. Nancy está nervosa, pois não sabe como isso funciona, e estava com um pouco de medo, pois em sua vida ela só dormiu com uma pessoa, e foi seu marido que faleceu há 2 anos, e ela nunca conseguiu chegar no ponto legal, e ele fica impressionado, e ela diz que eles nunca tiveram muito contato, então agora que ele não estava por perto, ela queria saber como é. Os dois estão conversando para começar a brincadeira, e ela pergunta o que ele fazia da vida e por que estava trabalhando com aquilo, e ele diz que estava juntando dinheiro para pagar a faculdade, e ela acha legal, pois era professora, mas ele diz que era caô e só estava juntando para poder viajar, porque gosta disso. E quando eles estão se preparando para brincar, ela pergunta se ele não precisava tomar alguma coisa para fazer o anão crescer, mas ele é valente e diz que não precisava. Nancy não entende como ele poderia fazer isso sem nada, mas ele começa a dizer que ela estava coroa, mas era muito elegante, e ela não conseguia se enxergar daquela forma e começa a ficar animada com as palavras dele e corre pro banheiro, pois precisava se trocar, pois agora ela estava animada que a brincadeira começaria. Então Léo começa a se preparar e precisava começar com uma pose legal, para não assustá-la. E galera, fica difícil quando ele vai pro encontro com uma pistola guardada. Que porra é essa, marreco? Léo pega um pouco de bebida, pois nem tudo é fácil nessa vida, e come uma barrinha energética. O problema é que Nancy sai do banheiro e pede para ele escovar os dentes, pois não gosta daquele cheiro, e quando ele volta, ela está esperando nervosa na cama, e ela já não sabe se queria fazer aquilo, pois era muito difícil alguém como ela escolher isso. E nesse momento que vem a revelação, pois ela é professora de educação religiosa e a vida toda ensinou os jovens a não fazerem essas loucuragens, e agora ela estava pagando para fazer. Léo começa a dizer que ela não precisava ter medo, pois a vida tem dessas coisas, e que ela parecia ser muito racional em suas escolhas, e ela diz que ficou planejando fazer isso durante meses, pois queria saber o que as pessoas falam sobre viver. E para descontrair, ele começa a contar sobre sua vida e diz que sua família não sabe o que ele faz, pois ele diz que trabalhava embarcado em uma petrolífera, e sua família tinha muito orgulho dele, pois o importante é que ele chegava em casa com dinheiro. E Nancy começa a dizer que criou 2 filhos e o homem era um cara muito estudioso igual o pai, mas era muito quadrado, e em compensação sua filha era muito vida louca e toda hora ligava pois fazia alguma besteira. Léo pega um pouco de água e troca a luz do quarto para se preparar para o ambiente, pois agora a brincadeira rolaria nervosa, e ela começa a contar que a primeira vez que teve vontade de fazer loucuragens foi quando era mais nova e foi viajar com os pais. E no hotel ela viu um jovem muito bonito trabalhando, e durante a noite, quando seus pais foram dormir, ela saiu para ver a paisagem. E ele também estava lá, e do nada ele chegou nela e começou a passar a mão onde o sol não pega, e ela gostou, mas ligaram a luz e eles tiveram que correr. E galera, não sei se ela sabe, mas hoje em dia isso costuma dar uma cadeia nervosa, e é por isso que eu não vou mais em hotel. Léo vai pra cima na loucuragem pra ela parar de falar, e nisso ela marca um segundo encontro, pois teve muitas loucuragens.
e agora ela estava mais solta, pois gostou do trabalho dele. E ele percebe que ela estava diferente e queria algo, e ela preparou uma lista, pois agora ela queria testar coisas diferentes, e viu na internet umas poses estranhas, e Léo começa a ficar preocupado, pois ela queria fazer tudo no mesmo dia, e ela só contratou um período de 2 horas. Ele pede para ver a lista e ela queria fazer o bem bolado, aquele que desce seco e sobe molhado, e ele não entende como ela nunca fez aquilo, e ela diz que o marido dela achava muito humilhante, e ela quer saber como funciona. E galera, esse filme é uma mistura de algo romântico com algo muito assustador, e quando ela vai começar, o telefone toca e era sua filha, então ela corre pro banheiro pois precisava atender, e Léo começa a se olhar no espelho. Uau, que bonito corpo, ele realmente está me esquentando. Quando ela sai, ele diz que antes de começarem, ela deveria se soltar, pois ainda estava muito presa, e coloca uma música e os dois começam a dançar, e agora ela estava se sentindo mais jovem, pois nunca tinha feito isso. Caralho, cuzão! E seu telefone toca mais uma vez, pois sua filha sempre tinha surtos e precisava ligar 2 vezes para contar o que estava acontecendo, e ela diz que só esperava o neto deles, pois não tem mais nada para esperar nessa idade. E Léo a chama pois quer mostrar algo diferente e começa a fazer uma massagem, e depois ela pede para dar uma olhada nele, pois nunca havia visto o moreno Jambo de perto, e começa a ficar sem ar, pois isso é novidade, e diz para ele ir embora pois estava se achando velha demais. E galera, ela fez em 2 horas mais do que eu já fiz na vida toda, e ele a coloca na frente do espelho e pede para ela se olhar, pois ela precisava ficar feliz com o próprio corpo, mas ela não conseguia enxergar da mesma forma, pois ela sente que perdeu a vida cuidando da família e nunca fez o que realmente queria. E ela pergunta o que o irmão dele fazia, e ele diz que era do exército e também não sabia com que ele trabalhava. E como ela era professora, ele quer fazer algo diferente, como se fosse um aluno mal educado. Mas ela começa a se assustar, pois lembrou dos seus alunos, e diz que não queria nada daquilo, apenas fazer a lista, pois o tempo estava acabando. Léo diz que seu trabalho não é brincar com os clientes, pois ele é pago para conversar e ser um amigo durante um tempo, mas que nisso poderia dar uma brincada de leve, e ela pede para fazer o bem bolado, mas mais uma vez ela não consegue, pois sente que tem algo de errado com os desejos dela. E ele começa a contar que possui muitos clientes, e uma delas pede para ele se fingir de gato e ficar 1 hora no canto da sala a ignorando. E galera, esse deve ser o dinheiro mais fácil que ele conseguiu. E depois diz que uma vez um casal contratou para brincar e o marido queria participar, e nisso a esposa ficou bolada e o contratou por 1 semana sozinha, então o cara pagou para ser corno. Ele começa a contar que gostava de muitas coisas, mas ficava muito feliz em ver a pessoa que o contratou feliz, mesmo que seja apenas para conversar. E nisso o Juninho Baiano começa a crescer, e nisso ela aproveita e começa a brincadeira. E depois disso, ela o chama para fazer o bem bolado, aquele que desce seco e sobe babado. E nisso ela vê que não é nada demais e ficou esperando isso a vida toda. Nancy diz que até agora não chegou onde queria e acha que não aconteceria por causa da sua idade, e ela diz que descobriu o verdadeiro nome dele e que depois dali queria tentar uma amizade ou algo normal de pessoas. E ele começa a ficar nervoso, pois ela não poderia fazer isso, pois fazia parte do contrato, pois cada um possuía o nome fake para não misturar os dois lados. Léo começa a ficar nervoso, pois ele queria ficar anônimo, pois não queria que as pessoas soubessem de sua vida particular, e nem se diz que queria ajudar a falar com a família dele sobre o que ele fazia. E nisso ele fica com mais raiva ainda, pois para sua mãe ele deu uma falecida de leve. E nisso ele sai com raiva e diz para nunca mais o chamar, e ela não entende nada. E depois ele volta e começa a procurar o celular e começa a bagunçar tudo. O problema é que ele começa a fazer muito barulho e a recepção liga perguntando se estava tudo bem, e ela diz que o amigo dele escorregou. Léo começa a dizer que um dia sua mãe saiu de casa e ele chamou os amigos para jogar videogame. O problema é que do nada eles começaram a fazer o negócio dos brothers e ela chegou e viu aquela loucuragem. E nisso nunca mais olhou para ele da mesma forma, e depois que ele fez uma certa idade
verdade, o expulsou de casa e desde então ele nunca mais voltou. E nisso ele vai embora chorando. E galera, se eu fosse a mãe dele, também ficaria bolada. Grande e ainda estava brincando de mamar. E no dia seguinte, Nancy vai até o café do mesmo hotel e fica sentada esperando, pois ela o contratou a 4ª vez, mas ela não sabia se ele viria. E todas as garçonetes perguntam se ela queria alguma coisa, e uma delas foi sua aluna do ensino religioso. E no mesmo momento, Léo aparece e ele diz que estava vendendo um carro e Nancy queria comprar. Ela pede desculpas por se meter na vida dele, e ele conta que falou com seu irmão sobre o que trabalhava e ele não julgou, pois sabia que ele fazia alguma coisa parecida, mas dessa forma ele se sentiu mais leve e não estava mais com vergonha. E toda hora a garçonete ficava aparecendo e dando em cima dele, pois ele era um moreno jambo diferenciado, e ela aproveita para falar a verdade e pede desculpas da época que ela dava aula e chamava jovens loucas e falava que elas deveriam estudar, pois só pensavam em ficar com o pessoal. E galera, de certa forma, ela estava certa, pois agora ela virou garçonete em um hotel de 3 estrelas. Nancy diz que na verdade tinha um encontro com Léo e que fariam loucuragens diferenciadas, e nisso a jovem fica de cara, pois não imaginava que ela seria capaz disso. E chegando no quarto, eles fazem muitas coisas diferenciadas e no final ela se despede, pois agora era uma nova pessoa, e o recomendou para algumas amigas que estavam na mesma situação. E depois ela fica se olhando no espelho, se achando gostosa. E esse foi o filme Boa Sorte, Léo Grande. E galera, é por isso que não se deve escolher um filme pela sinopse, porque você cai no conto das coroas sedentas, então não clica no anúncio de mães solteiras a 2 km, pois a Nancy pode aparecer. E se você quer ver mais loucuragens, se inscreve aí, porque aqui você encontra coisas diferenciadas. Agora eu vou nessa, obrigado a todos e fui!